Sexta-feira, 23 de junho, dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo continuidade ao estudo sobre o livro de Neemias, o cantor AD Souto, louvando a Deus, e também um grupo de irmãos que formam o trio Shot Canaan. Você pode até estranhar o título desse trio, que estará inclusive abrilhantando o louvor neste sábado, a partir das 16 horas, de frente ao nosso templo, quando estaremos realizando mais uma reunião de Encontro Luz para todos os transeuntes e todos os que estão chegando na cidade de Campina Grande, dirigindo-se ao Parque do Povo para brincar o maior São João do mundo. Todos estão convidados. Antes, parar um pouco para ouvir este trabalho que estamos realizando durante todo esse mês de junho, de frente ao nosso templo. Armamos um palco ali, onde estaremos transmitindo mensagens e louvores para aqueles que estão conosco, ou que estiverem passando ali naquele momento. Você vai ficar agora com o cantor AD Souto, louvando a Deus. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei, cante. Eu Te louvarei conforme a Tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti, cante pra Ele com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Tu és, Senhor, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis.
Vamos ler a palavra do Senhor. Neemias capítulo 9, a partir do verso de número 31 até o final do capítulo, diz assim a palavra: Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificastes contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes destes, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selaremos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Meus irmãos, nesse capítulo 9 de Neemias, vimos algumas coisas pertinentes sobre o ser de Deus, Aprendemos um Deus que é digno de ser louvado. E aí imagine só, o povo afligido, o povo perecendo, mas o próprio povo então, ao retornar às Escrituras, eles conseguem então entender que Deus sempre é digno de ser louvado. É no capítulo 9 então que é apresentado que o povo começa a seguir os seus líderes no comportamento deles. Ou seja, o exemplo dos líderes estava arrastando o povo para um comportamento. E esse comportamento dos líderes se configurava em duas coisas principais e importantes: oração e jejum. E essa postura adivinha justamente de Neemias e de Esdras. Eles se voltaram então para Deus em adoração, retirando do culto os estrangeiros, ou seja, aquilo que não cabia, aquilo que profanava o culto, a adoração, o culto público, eles retiraram do culto. Por outro lado, o povo também reconhecia o seu pecado, trouxeram-lhe as suas consciências de que eles precisavam se arrepender, mas não era um arrependimento superficial. Eles então se conscientizaram que precisavam se arrepender de forma profunda. Lembre-se, nós vimos que houve um avivamento porque eles se voltaram às Escrituras, as Escrituras foram expostas ao povo novamente. Então eles começaram a descobrir as grandezas de Deus, as características e os atributos de Deus, do ser de Deus, e eles então começaram a se voltar de forma consciente e entendiam a pecaminosidade que estavam vivendo. E isso foi realmente o resultado direto
da volta às Escrituras, eles começaram a reformar a adoração e o modo digno de viver perante Deus. Então essa convicção, ela foi tão forte, que os irmãos, eles participavam de longas horas de adoração e de oração. Veja que fantástico, irmãos. Depois que são expostos à palavra, à revelação, arrependem-se, se convertem, e eles então passavam a se comportar de forma que o culto para eles era algo tão importante, que eles passavam então longas horas na adoração, no culto, em oração, em pranto, em choro. Esse despertamento espiritual, levando-os, logicamente, às Escrituras, incidiu também em alguns entendimentos teológicos importantes, que o povo já não estava mais sabendo. Por exemplo, a eternidade de Deus, em contraste aos ídolos estrangeiros, que eram finitos, que tinham uma data de nascimento e de morte, que Deus é único e verdadeiro Deus, porque Ele é criador de tudo e sustenta, governa tudo. Então veja que o povo se voltando para as Escrituras, há um despertamento espiritual, para buscar esse Deus em intimidade de jejum e oração, mas também para desenvolver a teologia, a doutrina da igreja, e redescobrir que Deus é que eles servem. É um Deus eterno que não tem início nem fim, é um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, e é um Deus que governa todas as coisas. E aí isso passa então a ser, irmãos, algo perceptível pela própria igreja, pelo povo. Ele se volta ao que é verdadeiro e não vai mais perder tempo com aquilo que é falso. É nesse momento também que o povo percebe que Deus escolheu eles para ser o seu povo. E eles começaram a entender isso de fato. E também eles entenderam isso porque Deus estava mostrando mais uma vez para eles, através de todo esse procedimento de volta às Escrituras, de jejum e oração, de adoração prolongada, eles começam então a descobrir que Deus é um Deus que cuida do seu povo. E o cuidado de Deus está justamente nessa manifestação espiritual. Quando nós redundamos a nossa vida em vida de oração, de adoração, de culto, de serviço ao Senhor, de passar horas na sua presença, isso é um reflexo para o coração do homem, que ele entende que Deus cuida dele. E Deus estava cuidando do povo. Deus estava demonstrando isso. A oração dos levitas os levaram então a compreender a aliança de Deus, que o mesmo fez desde Abraão. E a aliança de Abraão também para com Deus. Eles começam então a lembrar dos feitos poderosos de Deus. O feito que estava ali no contexto dele, bem imediato, a volta do exílio, era algo impensável. Mas eles redescobriram as Escrituras, porque havia uma promessa de que o povo retornaria, e que aquela nação que subjugou o povo de Deus, ou seja, que mexeu com o povo de Deus, seria uma nação também aniquilada, e foi o que aconteceu com os babilônios. Então essa volta do povo à presença de Deus levou o povo então a compreender a aliança de Deus, que o mesmo fez com Abraão, e de toda a história até o retorno do exílio. Então a oração dos irmãos exaltava a Deus por Ele ter criado tudo e por ter escolhido eles como povo dele. E a prova disso estava justamente olhando para Abraão. Essa escolha foi a boa representação para o povo. Então assim,
eles tinham um exemplo a olhar. E esse exemplo era o próprio Abraão. Não como homem, mas olhando para Abraão pelo fato de Deus ter feito uma aliança com ele e de que Abraão também se tornou um crente fiel. E uma das promessas que Deus fez a Abraão estava justamente sendo cumprida naquele momento, porque eles estavam pisando aonde? Eles estavam aonde? Eles estavam em Jerusalém, eles estavam em Judá. E pelo fato de estar pisando naquela terra, era a concretização da promessa de Deus a Abraão. E aí nós temos uma oração, ou na oração, né, a ênfase de que Deus é justo e que Deus sempre cumpre as suas promessas. E ainda nessa oração do capítulo de número 9, percebe-se que Deus conduziu Israel também. E Deus conduziu Israel, irmãos, percebam, mesmo com a infidelidade do povo. Mesmo o povo sendo infiel, mas Deus continuava sendo fiel à sua promessa. E aí ele sempre conduziu Israel. E a narrativa conta novamente sobre o perdão de Deus para com o seu povo e a misericórdia de Deus para com eles. E ainda que o povo, mesmo o povo tendo adorado outros deuses, se corrompido com imagens de escultura, que era terminantemente proibido por Deus, Deus então demonstra a sua misericórdia. E essa demonstração aparece justamente quando eles relembram os fatos históricos do povo em meio ao agir de Deus. E no capítulo 9 nós vemos isso. Deus providenciou tanto o alimento físico como o espiritual. Eram nítidos o contraste entre a bondade de Deus e a rebelião do povo, as vitórias sobre os inimigos, os milagres e as inúmeras provisões de Deus. Mas o povo, na sua maioria, ou na maioria das vezes, correspondia com desobediência. E aí nós chegamos no nosso texto de hoje. E no nosso texto de hoje, nós vamos perceber uma descrição de Deus sobre características da divindade. E esse texto então descreve Deus como algo compreensivo do povo. Ou seja, o povo compreendia, estava começando a compreender de fato a Deus. O povo estava começando a entender a Deus. Então, nesse capítulo 9, quando começa a partir do verso 31, essa narração das características de Deus, é um reflexo de que o povo estava entendendo quem era Deus. Eles entendiam que eles eram um povo privilegiado por Deus. E aí eles descrevem que em meio ao reconhecimento da rebeldia, da perversidade, da desobediência, eles entendiam que estavam sobre a tutela, o governo, a orientação de um Deus misericordioso. Veja aí, verso 31. Mas pela tua grande misericórdia. E por que chegaram a essa conclusão? A gente podia perguntar. E aí a gente pode elencar inúmeras coisas para justificar. Mas eu posso justificar porque o povo reconhece que Deus é um Deus de misericórdia, olhando justamente o que o povo fez diante de Deus, face ao que Deus fez para o povo. Então Deus fez milagres, Deus deu vitória, Deus deu prosperidade, Deus deu terra, Deus revelou o plano redentivo para eles. E esse povo então se volta para Deus o tempo todo, de forma desobediente, perversa. E o que é que esse povo merecia? Aniquilação, irmãos. Eles mereciam ser aniquilados, riscados da face da terra.
Porque eles tinham o privilégio de ter a revelação de Deus, e vez por outras eles jogavam fora esse privilégio. Então, na nossa concepção de justiça, digamos assim, esse povo era para ser aniquilado. Mas o que é que Deus mostra para eles? Misericórdia. A infidelidade do povo é uma causa justificável. A incredulidade também é outra causa justificável para aniquilar esse povo. E isso significa que Deus teria razão para aplicar o juízo definitivo nesse povo. Amém, irmãos? Outra coisa que eu acho fenomenal na vida de um crente, ao entender que ele é finito, limitado e frágil, ele se volta para quem pode realmente ajudar. Se volta para aquele que resolve as causas impossíveis, aquele que não é limitado, mas é eterno e todo-poderoso. No verso 32, é justamente essa volta, né, para quem pode ajudar. E diz: agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. E aqui nós percebemos, irmãos, que nós podemos nos apegar com Deus, pois além de acreditarmos no seu poder, ainda existe a revelação de que Ele é fiel e aquilo que Ele prometeu irá cumprir. E essa ideia vem desde Moisés, quando ele revela em Deuteronômio, capítulo número 7, versículo número 9, ele traz justamente essa ideia aplicada a esse texto de Neemias, quando diz lá: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, a que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então Deus estava preso àquilo que Ele mesmo prometeu. E o que desemboca na vida da igreja, do povo naquele momento, era justamente redescobrir esse Deus misericordioso e que é fiel às suas próprias alianças. Perceba, irmãos, que Deus não vai dever absolutamente nada a esse povo, porque se Deus fosse dever algo a esse povo, era a aniquilação deles. Mas eles descobrem que não foram aniquilados e que mereciam, porque o Deus a qual eles servem, ao Deus a qual eles creem e ao Deus que foi novamente revelado a eles, é um Deus que tem misericórdia e que tem uma aliança firmada com o próprio povo. E aí o povo estava então redescobrindo esse benefício para ele. Essa fidelidade de Deus, irmãos, é a base sobre a qual toda a esperança repousa. E é a causa do regozijo do povo de Deus. Luiz Berkhoff, teólogo conhecido na sua sistemática, ele salienta que essa característica de Deus, a fidelidade, os salvam do desespero ao qual a sua própria infidelidade facilmente os poderia levar. Dá-lhes coragem para prosseguirem, a despeito de todos os seus fracassos, e enche os seus corações de jubilosas antecipações, mesmo quando estão profundamente cônscios do fato de que perderam o direito a todas as bênçãos de Deus. Deus não recua nas suas promessas pactuais, Ele as cumpre cabalmente, porque é da sua essência ser fiel
a palavra que empenha. Os irmãos aqui, então, eles perceberam que Deus se utiliza de um instrumento extremamente didático, a disciplina. E a disciplina é importante para trazer pureza para o arraial. Nos instantes finais do nosso programa, eu quero deixá-los, inclusive, com o grupo de irmãos que formam o conjunto Trio Shot Canaan. Eles estarão louvando a Deus, interpretando alguns hinos em forma de música folclórica. E vale a pena você ouvi-los. E se você quiser vê-los ao vivo, neste sábado, a partir das 16 horas, eles estarão ali conosco, lá de frente ao nosso templo. Lembrando também que nós temos no domingo EBD às 9 horas, culto divino às 18 horas. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Durante esses dias do mês de junho, em que muitas pessoas estão vindo a Campina Grande para brincar o maior São João do mundo, lá no Parque do Povo, nós convidamos para que antes eles parem um pouco para ouvir a maior mensagem do mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos encerrar o nosso programa com o trio Shot Canaan, louvando a Deus. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Amém.